Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Olha só que lindo esse caminho de mesa que nós vamos aprender hoje. Vou deixar umas fotos no final do vídeo para você ver bem de pertinho todos os detalhes. A medida do etamine para você cortar e a medida final do caminho eu vou deixar também na descrição do vídeo, assim como as linhas e cores que eu utilizei, tá bom? Vamos bordar então? Vamos lá! Bom, nós vamos começar aqui no meio do nosso etamine. Eu vou deixar uma margem de 3 centímetros. E vou começar nesse furinho. Eu vou usar essa linha aqui da Anne, na cor Marsala, 7136, que é essa cor aqui, forte. Bom, então, a gente vai começar nesse furinho. Vou usar um fio só, que essa linha, ela já é mais grossa. Vou deixar um pedacinho aqui pro arremate. E aqui, nós vamos contar 1, 2, 3, 4 furinhos, você coloca a agulha e sai aqui do ladinho. Sempre eu vou contar 4 furinhos. Na realidade, o nosso ponto, ele vai ter 5 furinhos, que é esse que a gente já tá, mais 4, né? Ao todo, são 5 furinhos. Mas eu sempre conto 4 pra cima. 1, 2, 3, 4. Aqui, nós vamos fazer 3 pontinhos na vertical, porque nós estamos no meio do trabalho, ao todo serão 6. Aí, a gente vai fazer 6 pra cá quando a gente finalizar. Nesse terceiro aqui, eu não vou vir pra baixo, eu vou vir pro lado, porque nós vamos mudar a direção do nosso ponto. Então, eu tenho que ter 5 furinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou sair com a agulha aqui, ó, nesse furinho. No quinto, coloco ela aqui e saio com ela aqui. Esse etamine, ele é um pouquinho mais justo do que eu sempre uso. Mas eu acho que vai ficar legal. Não vai ficar tão aberto esses pontos aqui. Vai ficar mais preenchido. Agora, nós vamos fazer 6 pontinhos igual a esse, só que na horizontal. Então, você coloca a agulha no mesmo furinho e sai aqui do lado. Aí, aqui já dá um pontinho, olha. Nós vamos fazer 6, sempre entrando do lado e saindo do lado, né? São 6 pontinhos retos, um em cima do outro. Sempre 1, 2, 3, 4 e o furinho que a linha está. 5 furinhos. 3. 4. 5.
Tomar cuidado pra não dar nó. São seis pontinhos na horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu coloco a agulha aqui e saio no mesmo buraquinho. Da onde está a minha linha. Agora, eu vou fazer assim, na vertical, 6 pontinhos. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, coloco lá a minha agulha e saio aqui do lado, ó. Do lado da onde está a minha linha. Fazendo um ponto reto. Subo, pego lá em cima do lado e desço. E pego do lado também, ó. 2. 3. 4. 5. No sexto, eu vou começar a fazer na horizontal. Então, aqui no sexto, eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Saio com a agulha nesse quinto. Entro com ela aqui e saio no quinto. Então, a gente faz 6 pontos na vertical e 6 na horizontal. Agora, eu vou começar a fazer na horizontal. Então, eu entro no mesmo buraquinho e saio lá em cima. No de cima, né? Olha. Entro com a agulha no buraquinho aqui da mesma carreira, que eles são ponto reto, né? Então, em cima fica retinho. 2. 3. 4. 5. E o sexto, eu saio no mesmo lugar. Eu não saio em cima, eu saio no mesmo furinho. Porque agora eu vou fazer na vertical. Então, eu conto os furinhos pra cima. 1, 2, 3, 4 furinhos pra cima e saio aqui do ladinho. E vou fazer 5 pontos na vertical. 1. 2. 3. 4. 5, não, 6 pontos, né, gente? 5 pontos. No sexto, eu já venho pra cá. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Entro aqui e saio no quinto furinho. Tenho 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, vou fazer 6 novamente na horizontal. Entro no mesmo furinho e saio do lado. 1.
3, 4, 5. No sexto, eu saio no mesmo furinho da linha. 6. Nós vamos fazer isso por 7 vezes. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer mais uma na vertical. Então, eu estou com a linha aqui, vou subir 1, 2, 3, 4 furinhos e saio no lado aqui, no furinho ao lado. Vou fazer 6 pontinhos retos. 2, 3, 4, 5. No sexto, eu vou sair no mesmo furinho. 6. Agora, eu vou fazer 6 pontinhos na vertical pro lado de cá. Igual aqui, tá? Então, você pode virar o seu Itamine ou fazer 1, 2, 3, 4, entra com ele aqui e sai com ele no furinho de baixo. É mais fácil virar, né? Porque daí fica na mão da gente, tá? Olha. Nós vamos fazer por 6 vezes agora, né? Ao todo, vai ter 7. Então, assim, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, nós vamos descer da mesma maneira. Horizontal, vertical, horizontal, vertical, até chegar na mesma carreirinha desse daqui, desse lado, tá? Vamos fazer, então, descendo até chegar na mesma carreira desse daqui. Sempre fazendo 6 na horizontal, 6 na vertical. 6 na horizontal, 6 na vertical. Intercalando, tá bom? Vamos fazer, então. Olha, eu fiz 6 aqui, e agora eu vou mostrar pra vocês como a gente começa a fazer na vertical. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, vou fazer o sexto. E pra começar, eu entro aqui embaixo, conto 4 furinhos, né? 1, 2, 3, 4. Coloco a agulha aqui e pego. Faço aqui assim. Dou uma conferida, ver se tá na mesma direção deste, tá? Agora, eu entro no mesmo furinho e saio aqui do lado. Faço 1. Entro aqui do lado e pego do lado também. 2. 3. 4. 5. 6. Aí, eu vou entrar aqui, olha.
no mesmo furinho. E vou fazer 1, 2, 3, 4, entro aqui no quarto furinho. Saio aqui no próximo. Entro aqui, tá? Assim, então, vamos fazer, até chegar aqui embaixo. Olha, então, eu fiz aqui, tá? Então, a gente começou aqui na vertical, horizontal, vertical. Contamos 7. Conta esse de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, nós vamos fazer 28 desse lado aqui. 28 fazendo isso, tá? Vertical, horizontal. Nessa direção aqui. 28, beleza? Vamos fazer, então. Olha, começamos aqui, aí eu subi 7, desci, agora tô subindo 28. Vai acabar a minha linha. Então, o que eu faço? Ponho a linha pra baixo. E daí, eu vou passar aqui, olha. Por dentro do pontinho que a gente fez, mas eu vou pegar algumas traminhas do tecido, como no vagonite, assim, olha, pegando uma traminha aqui por baixo, tá? Aí, você pode ou voltar pulando um pontinho, ou então pegar mais uma carreirinha aqui, passando por dentro aqui. Mais uma carreirinha. Aí, depois você pode voltar pulando, deixando uma, né? Volta, passa por baixo da traminha, tá? Sempre pega uma traminha, não deixa passar pra frente. Aí, você pode cortar. Corta aqui, ó. Bem rentinho. Tá bom? E pra começar, a mesma coisa. Passa por algumas traminhas e coloca a agulha no furinho aqui pra sair desse lado aqui. Tá? Vamos fazer. Olha, então, a gente começou aqui, fizemos 7, descemos 7, e aqui a gente fez 28. Olha só. Até lá em cima. 28. Agora, a gente vai começar a fazer a lateral. A lateral maior. A gente tava na menor, né? Aqui, olha, eu vou terminar o pontinho de número 28. 3, 4, 5 e 6. No sexto, 1, 2, 3, 4, 5.
Coloca aqui e sai lá no quinto furinho. Agora, nós vamos subir novamente, contando 7. Vamos contar 7, aí vamos descer, vamos contar 7, vamos descer. Aí, você vai fazer a extensão que você quiser, tá? Também não pode ser, assim, muito pequena, né? No motivo que eu vi, são 15 vezes. 15 vezes que você vai subir e descer, subir e descer. Eu vou fazer e volto para mostrar para vocês como que tá ficando, tá? Então, aqui, a gente começa a subir por 7 vezes, contando este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daí, desce, 7 também, sobe 7, e assim por diante. Essa é a lateral maior do nosso tecido. Bom, olha só, pessoal. A gente começou aqui no meio. Nós fizemos aqui do meio pra cá, né? Eu falei pra vocês que no gráfico tinha 15 motivos desse. Gente, 15 motivos é muita coisa. Vai ficar uma toalha imensa, tá? No meu, deu 7 motivos e eu acho que já tá bom, de bom tamanho. Já tá o tamanho da minha mesa, olha só. Tá vendo? Então, eu vou mostrar pra vocês, olha. Essa parte aqui eu não mostrei ainda, tá? Então, esquece. A gente começou aqui. Daí, a gente fez 7 pra cá, descemos, fizemos 28. Depois que fizemos 28, nós viramos e começamos a fazer esse motivo com 7 em cada, tá? E no meu caso aqui, do meu etamine, eu vou fazer, então, olha, contando aqui os pontinhos de baixo. Vamos contar esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesse oitavo, eu vou começar a fazer os 28 do canto, tá? Vou começar agora, então, fazer os 28, pra depois fazer esse motivo aqui. Então, na lateral menor, vai ficar assim. Nós vamos ter 3. 1, 2, 3. Tá bom? Olha só. Assim fica a nossa lateral menor. 28 para cada lado. E daí, começa a fazer aqueles motivos ali desse lado, tá? Vou fazer, então, aquela partinha lá no fim, os 28 pontinhos. Os 28 bordadinhos. Igual esse daqui. Vamos fazer, então. Bom, agora, então, olha, eu fiz aqui os 28 do outro lado, na outra ponta. Agora, nós vamos fazer um motivo aqui, ó. Aqui no meio, que é aquele motivo na ponta do nosso bordado, na parte menor, tá? Eu vou virar o etamine. Então, aqui, esse aqui é o de número 28, ele tá na vertical.
Agora, a gente vai fazer 7 pra cima, intercalando, né? Começando com horizontal e chegando lá em cima no 7º. Então, olha. Esse aqui a gente já conta como o primeiro. 1, 2. Sempre fazendo 5 furinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5. E 6 risquinhos, 6 pontinhos. 4. 5. 6. Aí, agora, a gente faz na vertical. Então, conta aqui. 1, 2, 3, 4, mais o que já tá a linha, 5. Faz 6 pontinhos aqui agora. Quatro. 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, já viro pra fazer agora na horizontal, tá? Vamos fazer 7 aqui pra cima. E daí, vai ficar assim o nosso motivo. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, nós estamos aqui, né? Subindo aqui. Então, a gente vai subir, vai descer, subir, descer e fazer os 28. E daí, vai fazer a lateral, tá? Então, aqui, olha, você conta 3. 1, 2, 3. E daí, sobe, fazendo a lateral toda. Faz os 28 e depois faz os pontinhos aqui da lateral, quanto você escolheu fazer, tá? O meu deu 7, contando aqui embaixo, deu 8. 8 desse daqui. 7 motivos assim, tá? Vamos fazer, então, para finalizar a volta toda, beleza? Ó, pessoal, estamos assim por enquanto. Estamos fazendo lá na ponta essa parte aqui. Se vocês estão me acompanhando, vocês não têm essa parte aqui ainda, tá? Eu só fiz para ter uma noção do tamanho do etamine, para eu poder cortar e depois passar as medidas para vocês. Então, por enquanto, a gente começou aqui na lateral menor, subimos, descemos, fizemos 28. E aí, a gente fez aqui a lateral maior. Essa lateral maior, cada um define o tamanho que vai querer fazer. Olha, o meu deu a minha mesa. Deu o tamanho certinho da minha mesa, tá? Você pode fazer o tamanho que você quiser, sendo que não dá pra fazer menor que isso. Por quê? Porque senão o motivo aqui do meio não vai dar certo, tá? Eu fiz aqui, ó, contando a partir desse primeiro conjuntinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Aí, eu fiz essa lateral aqui, 28, igual a gente fez. E vou fazer aqui igual o início lá. Vou fazer 3 desse daqui. 1, 2, vou subir aqui, descer, fazer o terceiro e fazer a lateral de novo, de 28.
depois fazer o zigue-zague nesse canto, tá bom? Vamos fazer, então, esse trabalho grande. Ó, pronto, já fiz a volta toda. Então, vem pra cá, vem. Já fiz a volta toda. Agora, nós vamos fazer a segunda carreira. Nós vamos começar aqui no meio dessa parte menor. Então, pra começar, você pega aqui uma carreirinha e segue até lá em cima. E nós vamos encontrar com essa daqui, ó. Então, olha, esta carreira, que é o final desta, né? Esta carreira com essas daqui. Então, nós vamos fazer aqui 6 também, podendo começar na mesma direção dessa, por exemplo. Aí, eu já faço a partir daqui pra cima, tá? Daqui pra cima. 1, 2, 3, 4, 5. E vai dar na mesma direção dessa aqui. Aí, nós vamos fazer pra cá. Mesma coisa, 7 motivos invertidos, invertendo sempre. Vou pegar, então, o furinho aqui de baixo. Deixar um pedacinho lá embaixo da toalha. E aqui, a gente vai fazer os nossos pontinhos. 1, 2, 3, 4. Pega aqui. Vamos fazer a mesma coisa. Dois. Três. Quatro. A mesma direção do de baixo, tá? Todos os pontinhos na mesma direção. Aqui, ó. Então, esse daqui, na mesma direção do primeiro. Se você for fazer 6 logo de cara, pode começar no meio ou já aqui no primeiro aqui. Então, aqui a gente faz 6 e vira. 1, 2, 3, 4, 5. E já vira pra fazer o pontinho deitado. Fiz 6, agora eu vou fazer 6 deitado. Mesma coisa, então, nós vamos fazer mais uma camada, né? A gente já fez uma volta, vamos fazer essa segunda volta. Aqui já peguei errado, vou desmanchar. Tá bom? Vamos fazer, então, essa segunda volta. Vai ter 7 também, nessa subida aqui, vai ter 7 também. E daí, desce, e aqui na lateral vai ter um pouco menos. Aí, quando eu fizer, eu volto pra mostrar pra vocês quanto que teve de número desse motivo aqui. Olha, pessoal, então, a gente tem que fazer 2 voltas, tá? A primeira
que a gente fez, aqui tem 28. E nessa segunda aqui tem 22. Desse daqui até este, tá? E a gente faz, então, 2 voltas, olha. Tudo bem? Então, vamos para o próximo passo agora. Bom, agora que a gente já acabou essa parte, vamos começar a próxima parte. Eu vou utilizar essa cor aqui, 3048 Flamingo, da Anne, que é essa cor aqui. Tá? Nós temos aqui 2 carreiras, certo? 1, 2. Vamos pegar essa daqui de cima, então, é da parte pra dentro do trabalho, tá? Aqui tá a borda. Essa parte a gente não vai usar ainda. Nós vamos fazer aqui um trabalho dentro do bordado. Nessa parte aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 furinhos. Então, você vai pegar 1, 2 nesse segundo e você vai subir 20 furinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nesse furinho aqui, no 20, a gente vai começar o nosso próximo bordado. Então, eu pego aqui por baixo. Tá? E, nesse caso aqui, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu aproximar, acho que é melhor. Nós vamos contar 5 furinhos. Vamos fazer 5 pontos individuais com 5 furinhos cada um. Então, vamos lá. Esse aqui já é um furinho, onde tá a nossa linha. 1, 2, 3, 4, 5. Pega o quinto e sai no terceiro da carreira do lado. 1, 2, 3. Sai no meio aqui da carreira ao lado. Com isso, a gente faz um ponto. Mais uma vez. Nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5 e sair no terceiro da carreira ao lado. Vamos fazer o terceiro. Então, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5 e sair no meio, no furinho do meio da carreira ao lado. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5 e sai no furinho do meio. Aqui a gente fez 4 pontinhos, vamos fazer 5. 1, 2, 3, 4, 5 e vamos sair aqui no meio. Agora, nós vamos fazer 2 pontinhos de 2. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Como eu vou fazer 2, então, eu saio aqui embaixo, junto do ladinho do fio que já tenho, e faço 2. Como eu vou fazer só 2,
Então, o próximo eu já saio no fio ali, no lado, no furinho do lado, tá? Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5 solitário e 2 de 2. Aqui tem um, vamos fazer mais um. Pega aqui embaixo. Um, dois. 2 de 2. Vamos fazer agora 2 de 3. Então, vamos lá. Opa, só tenho que sair lá embaixo para fazer 3. 1, 2. No terceiro, eu pego o pontinho ao lado, para passar pro próximo ponto. Três. 1 de 3. Agora, vamos fazer mais um de 3. Então, eu pego aqui sempre 5 furinhos, tá? 1, 2, e no terceiro eu já passo pro furinho do meio para começar o próximo pontinho. Agora, a gente vai fazer 1 de 4. Então, vamos lá. Um conjuntinho, né? Com 4 pontinhos. 1, 2, 3. No quarto, eu já saio do ladinho para começar a fazer o próximo conjuntinho. Agora, o próximo é 1 de 5. Um conjuntinho com 5 pontinhos. Na mesma altura, né? Dois. Três. 4 e mais um. 5. No quinto, eu já saio do lado. Agora, nós vamos fazer um conjuntinho com 6. Olha, veja que esse daqui, ó, ele tá encaixando bem junto com esse daqui de baixo, na mesma carreira. Então, aqui, eu vou fazer um conjuntinho com 6. 6 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu já saí do lado. 6. Certo? Agora, a gente vai descer, fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, aqui a gente vai fazer um conjuntinho com 5. Então, eu pego pra baixo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 furinhos.
e 5 pontinhos. 2, 3, 4. No quinto furinho, eu já saio do lado. Vou fazer um de 4. Conto aqui os furinhos. 1, 2, 3. No quarto, eu já saio do lado para fazer o conjuntinho de 3. 2 conjuntinhos de 3. 1, 2. No terceiro, eu já saio do lado. 3. Mais um de 3. 1, 2 e 3. Agora, 2 conjuntinhos de 2. 1, 2, 3, 4. 5, né? Aqui, ó. 1 de 2. Mais um de 2. Agora, são 5 de 1. 1, 2, 3, 4, 5. No quinto, a gente faz mais um aqui do lado para começar o próximo. Se você observar, esse pontinho, ele ficou desse lado, porque aqui a gente tem 4, né, furinhos. E esse pontinho, ele ficou desse lado, igual quando a gente começou, tá? Agora, a gente vai subir. Mesma coisa. 5 pontinhos. Então, eu já tenho um aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu começo a fazer a carreirinha com 2, com 3, com 4, com 5 e com 6. Nós vamos fazer esse motivo pela extensão da lateral toda, a lateral maior, tá? Eu estou na lateral maior. Então, vamos fazer esse motivo nessa lateral maior. Quando chegar no canto, no último pedacinho, aí você espera um pouquinho pra gente fazer o próximo passo, tá bom? Vamos fazer, então, esse motivo. Bom, comecei aqui, aí eu subi até chegar no 6, desce, aqui faz 2 e começa de novo, tá? A gente vai fazendo esse motivo até chegar aqui no canto. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer esse canto aqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês como fazer a subida pro nosso canto, pra gente passar pra metade menor do nosso etamine. Então, vamos fazer essa lateral aqui. Bom,
Vamos subir 5 pontinhos. A gente já tem um ponto aqui, da outra carreira, né? Dessa carreira que vem do lado de cá. Então, eu vou fazer mais um aqui. Sempre embaixo ficam 2 pontinhos, né? E vou subir. Dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, nós vamos fazer 2 conjuntinhos com 2 pontinhos. Então, a gente vai fazer aqui. Um, dois e mais um de 2. Um, dois conjuntinhos com 2 pontinhos. Vamos fazer 2 conjuntinhos com 3 pontinhos. Um conjuntinho já foi, mais um com 3. Agora, nós vamos fazer 2 conjuntinhos com 4 pontinhos. Dois, três, quatro, mais um com 4 pontinhos. Um, dois, três, quatro. Agora, nós vamos fazer 2 com 5 pontinhos. 5 em cada conjuntinho. Um, dois, três, quatro, 5, mais um com 5. Um, dois, três, quatro, 5. Agora, nós vamos fazer um com 6, um só.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Então, recapitulando, 5 de um, 2, 3, 4, 5. 2 de 2, 2. 2 com 3, 2. 2 com 4, 2. 2 com 5, 2 e com 6. Agora, nós vamos fazer o canto. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos contar 6 furinhos, tá? Normalmente, a gente conta 5. Dessa vez, nós vamos contar 6. Um que já tá a linha, 2, 3, 4, 5, 6. Coloca lá em cima e desce na mesma direção. Agora, a gente conta 5 furinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Coloca a agulha e desce na mesma direção. Agora, a gente conta 4 furinhos. 1, 2, 3, 4. Coloca a agulha. E aqui, nós vamos mudar o lado. Então, nós vamos contar 4 pra cá, na horizontal. 1, 2, 3, 4. E vamos sair com a agulha aqui. Coloca novamente nesse furinho e sai com a agulha desse lado aqui, do lado dessa linha. Coloca a agulha aqui nesse que tem 5 furinhos e sai com ela do lado aqui da linha. Coloca a agulha neste furinho e vai sair, nós vamos contar de baixo para cima. 1, 2, 3. Vamos sair com a agulha nesse terceiro aqui. Está feito o nosso canto. Agora, nós vamos virar o etamine pra gente fazer essa parte aqui, que é o bico do nosso caminho de mesa. Essa parte aqui é aquela menor, tá? Vou virar aqui o tecido. Olha só, então, aqui tá o nosso canto. Aqui, nós vamos fazer essa parte aqui agora, que é a parte menor do nosso bordado, tá? A gente tá com a agulha aqui e vamos pegar 5 furinhos. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos fazer 6 pontinhos. Dois, três, quatro, 5. No sexto, a gente pega aqui do lado. Vamos fazer 5 pontinhos agora, 2 de 5, lembra? Igual esse lado aqui. Uma de 6, 2 de 5. Até chegar no 5 de 1. 2,
3, 4, 5, pega do lado. Mais um conjuntinho com 5. 5 pontinhos, né? 5 furinhos e 5 pontinhos. No quinto, a gente pega o furinho do lado. Agora, vamos fazer 2 conjuntinhos com 4. 1, 2, 3 e 4. Mais um. 1, 2, 3 e 4. Agora, a gente vai fazer 2 com 3. 2 conjuntinhos com 3 pontinhos. 1, 2, 3. 1 com 3. Mais um com 3. Dois com 2. 1, 2, mais um com 2. 1, 2. Eu vou finalizar esse e vou pôr outra linha. E a gente vai fazer 5 de 1. Então, eu botei pra baixo aquela linha, e aí eu ponho a próxima, eu saio aqui, no meio do ponto. E vou fazer 5 com um pontinho só. Escapou. Puxei. Eu vou fazendo, gente, e depois eu viro no avesso e vou amarrando tudo. Daí, eu vou finalizando, cortando, tá? Mas, assim, que nem o marsala, o escuro, já finalizei tudo. Já cortei lá atrás, tá tudo bonitinho, já arrematei. Então, eu vou fazendo a cor, viro e arremato e finalizo. Daí, eu faço outra carreira. Aí, aqui, a gente vai fazer 5 pontinhos com um pontinho, né? 5 individuais. Um, dois, três, 4, mais um, 5. Lembrando que, chegando aqui no encontro, a gente sempre faz 2 para começar o próximo motivo. Então, aqui a gente faz 2, certo? Bom, então, a gente fez ali a parte maior, né? Aí, nós fizemos o canto.
canto, cheguei aqui na parte menor do nosso bordado, tá? Então, sempre eu faço e confiro, tá, pessoal? Então, eu cheguei aqui, ó, nesses dois pontinhos, eu sempre confiro pra ver se eles estão na mesma direção do início, né? Se não estiverem, é porque a gente errou alguma coisa, tá? Então, ele tem que estar na mesma direção. Aí, se você errou, não vai dar certo. Vai ficar torto pra cá ou pra lá. Não vai dar certo. O certo é desmanchar e fazer de novo. Por isso que eu vou fazendo e conferindo, tá bom? Inclusive, você pode contar os furinhos para ter exatamente a certeza de que tá certo. Lembra que a gente contou 20 furinhos e começou no 20? Então, você pode contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, tá certo esse bordado até aqui, tá? Vamos fazer agora essa parte em cima aqui, ó. Que é a mesma coisa que a gente vem fazendo. Não, aqui não tem, é a mesma coisa daqui. Aqui não tem segredo. 1, 2. Você vai fazer 5 pontinhos de 1, 2 com 2, 2 com 3, 1 com 4, 1 com 5 e 1 com 6. E depois vai descer. Então, eu vou fazer essa parte, e quando chegar ali no 6, eu volto para mostrar para vocês a conferência de novo, tá? É sempre bom conferir, porque se a gente errar, a gente tem um trechinho pequeno para desmanchar. Então, eu prefiro parar, dar uma conferida e depois continuar, beleza? Olha, então, para conferir essa parte aqui em cima, eu risco ou sigo com a caneta ou o alfinete, né? Você pega aqui, ó, tem que dar certinho. 6 em cima, 6 embaixo, tá? É assim que eu faço, sempre conferindo, pessoal, porque esse trabalho, ele é muito detalhista, né? Ele sempre você tem que contar os furinhos. Se você erra um furinho, você faz um pontinho para cima ou um para baixo, aí dá errado aqui quando você chega nessa parte mais que tem que dar certo, né? Essa parte aqui visualmente para não ficar torto. Aí aqui acaba dando errado, tá? Então eu sempre confiro. Vou fazendo um pedacinho, confiro. Faço aqui mais um pedacinho, vou conferir novamente, e assim vou fazendo a volta toda, tá bom? Vou continuar, então, até chegar aqui nesse outro canto, pra gente fazer esse canto aqui. É a mesma coisa que o canto anterior. Todos os cantos são iguais, né? Essa parte aqui do canto. Tá? Vamos fazer, então. Olha só, cheguei aqui, então, e aqui a gente vai subir, tá? Vamos fazer 5
solitário. Para esse bordado também, o certo é a gente não cortar linhas muito grandes, viu? Porque à medida que a gente vai passando várias e várias vezes no etamine, ela vai desgastando. E aí, vai ficando feia. Então, corta aí uns 40, 50 centímetros e vai cortando. Melhor assim do que ela ficar desgastada e poder até arrebentar, né? Porque a gente passa muitas vezes a linha pelos furinhos. Daí desgasta mesmo. Então, aqui eu já tô fazendo 2 de 2, fiz 5 de 1, 2 de 2, agora 2 com 3, né? Sempre contando os furinhos. Dois com 3. Agora, 2 com 4. E mais um. Três, 4. 2 com 5. Três, 4 e 5. Mais um com 5. Dois, 3, 4. No quinto, a gente começa a fazer um com 6. Três, 4, 5 e 6. O 6 a gente vai fazer aquele ponto maior. Então, agora, a gente vai pegar 6 furinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 furinhos. E desce aqui pro furinho ao lado, da onde tá a linha. Agora, a gente faz 5 furinhos. 1, 2, 3, 4, 5 e desce
ao lado. E agora, 4 furinhos. 1, 2, 3, 4. E vamos sair pro lado de cá, pro lado esquerdo. Conta novamente esse buraquinho. 1, 2, 3, 4. Vai sair aqui. Ficando assim. Agora, a gente vai fazer o canto, né? Entra com a agulha nesse aqui e sai ali do ladinho. Entra com a agulha neste aqui de 5 furinhos e sai aqui do ladinho. E entra com a agulha aqui de 6 furinhos. E daí, vai contar 3 de baixo pra cima. 1, 2, 3. A gente vai sair com a agulha aqui. Vamos virar o etamine. Agora, eu tô na parte maior, na lateral maior do tecido. Então, a gente vai fazer esse canto aqui, continuar fazendo o canto. Então, você pega vamos fazer 6 pontinhos. Pega 5 furinhos. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos fazer 6 pontinhos. Dois, 3, 4, 5, 6. Agora, 2 conjuntinhos com 5 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Um conjuntinho. Agora, mais um. 1, 2, 3, 4, 5. 2 conjuntinhos com 4 pontinhos. Um, 2, 3, 4. Mais um com 4. 1, 2, 3, 4. Eu vou finalizar esse e vou começar uma outra linha. Olha. Agora, são 2 com 3, né? 2 conjuntinhos com 3 pontinhos. Mais um. Dois conjuntinhos com 2 pontinhos agora. Deixa eu acertar aqui.
E agora, 5 de um. Um. Dois. Três. Quatro. 5. E aí, no último aqui, a gente dobra pra voltar a subir e fazer o outro lado. Tudo bem? Olha só. Nosso canto. Aqui você pode dar uma conferida. Pega aqui. Segue com a linha, né, pra ver se deu certo. E que tá no segundo furinho daqui pra cá. Agora, a gente vai fazer essa lateral inteira, sempre conferindo, tá? Pra não termos erros. Pra gente chegar lá no final, na volta toda, e dar certo o nosso encaixe, tá? Então, vamos fazer essa lateral inteira. E também o outro bico, tá bom? Que agora a gente já sabe fazer. Vamos lá, então, finalizar essa carreira nessa cor. Então, a gente começou aqui, numa lateral maior, né? Aqui são todas as minhas conferências, pra ver se estão na mesma linha, se tá tudo certo. Fiz essa lateral maior. Fiz o canto. Olha aqui. Acabamos de fazer esse canto. E agora, vamos fazer essa outra lateral, tá? E depois o outro canto lá, igual a este. Esse aqui. Tudo bem? Estamos assim por enquanto. Agora, nós vamos fazer mais uma camada aqui em cima, nessa cor marsala. Eu já fiz uma parte, olha só. É a mesma coisa, tá? Só seguir a carreira anterior. Então, você pega qualquer furinho. Eu peguei o mesmo furinho dessa cor aqui. Vou contar 5 furinhos, 1, 2, 3, 4, 5, e vou sair lá embaixo, no mesmo furinho da carreira da cor mais clara. Nós vamos fazer exatamente os mesmos pontos que na carreira de baixo, seguindo o motivo, sempre pegando 5 furinhos e encaixando, né, aqui as duas linhas no mesmo furinho. Aqui também você pega do lado, aí começa a descer. Então, gente, não tem segredo, é só acompanhar
o motivo. A volta toda. Sempre contando os 5 furinhos, para ficar bem harmônico, né, o nosso trabalho. Tá? Vamos fazer, quando chegar no canto, eu volto para mostrar para vocês como que faz o cantinho. Só o cantinho que tem uma diferença, o resto é tudo igual, segue a carreira, tá? Essa próxima carreira, nós vamos voltar com a cor flamingo e vamos fazer mais uma camada aqui nessas meia-luas. Também seguindo sempre o motivo, você pode começar em qualquer furinho, né? Do motivo, qualquer cantinho. Sempre passando pelo mesmo furinho na parte de baixo. E fazendo o mesmo número de pontinhos da carreira anterior. Então, onde tem 6, a gente faz 6, onde tem 5, a gente faz 5. Segue, né, pra ficar bem bonito. Aqui, eu viro a agulha. Quando sobe, tá de um lado. Quando desce, ela tá do outro. Tá? Olha só que lindo que vai ficando. Já fiz uma boa parte. Beleza? Vou fazer aqui, olha, esse pedacinho. Quando eu chegar aqui no cantinho, eu volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer esse canto. O resto não tem dificuldade, tá bom? Já já eu volto. Bom, cheguei aqui no canto com a cor flamingo, que é a terceira camada, né? Nós vamos fazer o seguinte, nesse cantinho aqui com 6 pontinhos, nós vamos pegar 7 furinhos. Um que já tá a linha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 furinhos, na verdade. Não é 7, não, são 6 furinhos. Que vai dar aqui na mesma direção desse. Sai aqui embaixo. Agora, a gente vai diminuindo. Pega 5 furinhos, sai aqui embaixo. Pega 4 furinhos. 3, 1, 2, 3. E agora, bem nesse cantinho, você pega esse furinho de cima e sai aqui do lado. Pega esse furinho de novo, sai lá do outro lado. Pega aqui este e sai aqui. Agora, pega o de 4 furinhos e sai aqui.
pega o de 5 furinhos e sai ali. E o último de 6 furinhos. E aí, você conta vindo aqui de baixo. 1, 2, 3, 4, 5. E sai aqui no 5º furinho. Vira o etamine e borda a lateral. Beleza? Fizemos aqui o nosso canto. Então, vamos fazer a volta toda nessa cor, pra gente poder finalizar esse motivo e começar o próximo, tá bom? Vamos lá. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui em cima. Já fizemos essas 3. Vamos fazer essa aqui. Começando por esse meia dúzia aqui. Você pega o mesmo furinho. Aqui embaixo, conta os 5 furinhos e faz meia dúzia. Segue a carreirinha de baixo. Deixa eu puxar a linha aqui. E daí, o mesma meia lua que a gente fez pra baixo, a gente vai fazer pra cima. Inclusive, nas três camadas, tá? Essa primeira e mais essas 2 aqui. Então, a gente vai espelhar o motivo de baixo. Aqui, você pega na metade e faz 5 pontinhos, igual embaixo. Aqui temos 5, né? E aí, a gente vai subindo esse motivo, fazendo ele ao contrário, né? 4, 5. No 5º, pega na metade e faz 4 agora. Aí, vai fazer 2 de 3, 2 de 2 e 5 de 1. Sempre conferindo se tá na mesma direção. Então, você pega aqui a carreirinha e desce pra ver se tá na mesma direção, se você não errou nada, tá? Vamos fazer essa carreira. Quem quiser já pode fazer as outras 2, que é a mesma coisa que a gente fez embaixo, a gente vai fazer pra cima. Tudo bem? Vamos fazer, então. Olha, cheguei aqui no canto do nosso bordado. E a gente vai fazer como a gente fez aqui, tá? Nessa parte aqui que a gente dobra o 3, o 4 e o 5. Então, aqui são 6. Agora, a gente faz dois conjuntinhos com 5. 2, 3, 4, 5, mais um de 5.
pra cima, tá? Três, quatro e 5. Agora, nós vamos fazer 2 conjuntinhos com 4. Um de 4, vamos fazer mais um. Agora, nós vamos fazer 2 conjuntinhos com 3. Um de 3, mais um. Dois conjuntinhos com 2 pontinhos em cada um. Um, 2 e mais um. Com 2. 1, 2. Agora, nós vamos fazer 5 de 1. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse quinto aqui, você vai virar a agulha e vai contar 5 furinhos pra esquerda na horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. Vai entrar aqui e vai sair aqui. Agora, você fecha esse furinho, esse pontinho, fazendo o canto. Vou virar aqui o etamine. Depois que vira o etamine, você faz 5 descendo. Um, dois, três, 4, 5. Daí, você vai continuar. 2 de 2, 2 de 3, até chegar aqui, ó. Ele vai fazer a curva e vai chegar aqui com 1 de 6. E esse é o canto que a gente vai fazer nessa cor. Tá bom? Vamos fazer então, pessoal, a volta toda agora, tá? Olha, eu vou mostrar pra vocês agora como que a gente vai fazer o cantinho aqui. Essa é a parte menor do nosso bordado, né? Estou vindo na parte maior, fazendo com essa cor marsala. E eu vou subir aqui, acompanhando o motivo da carreira de baixo. Quando eu chegar aqui, na hora de fazer o canto, eu mostro pra vocês. Não tem segredo nenhum, é super facinho de fazer, tá? E vamos lá, então. Então, eu acompanhei o motivo, né? Os pontinhos, você sempre acompanha a mesma quantidade de pontos da outra cor.
Quando chegar aqui, no último pontinho, que é esse ponto do canto, você vai subir aqui, ó, 1, 2, 3. Na mesma carreira desse próximo aqui da outra direção. Em vez da gente subir 5 furinhos, a gente sobe 4 furinhos. Um que a linha já está, 2, 3, 4. E a agulha, em vez da gente pegar para baixo, a gente pega pro lado, olha. Já muda de direção, tá? Aí, você faz esse ponto menorzinho. Aqui, você pega de novo no mesmo furinho. E aqui, você já conta 5 furinhos. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Marca ele aqui e já sai com a agulha nele. Agora, é só virar o bordado, o tecido, né? E continuar fazendo o bordado. Virei aqui e você coloca a agulha no mesmo furinho e sai agora contando sempre 5 furinhos. Aí, é só descer acompanhando o motivo da cor anterior. Onde tem um pontinho, você faz um. Onde tem 2, você faz 2. E assim por diante. Olha, faz isso por toda a extensão dessa parte aqui. E aqui já chega no canto de novo. E faz a mesma coisa, um pontinho mais curto. E continua, tá? Vou terminar, então, com essa cor. E volto pra mostrar com a próxima cor. São 3 camadas, né? 1, 2, 3. Aqui em cima também serão 3. Uma com essa cor, uma com a mais escura e volto depois com a mais clara, tá? Vamos fazer esse canto, então, e a volta toda. Bom, agora, nós vamos fazer essa última camada. Eu coloquei a cor flamingo novamente. E vamos fazer a camada por toda a extensão. Acompanhando a carreira anterior. Fazendo a volta toda. Já fiz aqui uma boa parte. Olha. Tá vendo? Essa parte de baixo, a primeira, e agora essa segunda. Chegando aqui no canto, eu volto pra mostrar pra vocês. Também é facinho de fazer, tá? Esse aqui é o canto daquela parte onde a gente tá na maior, vira pra parte menor. Vou terminar aqui, então, seguindo os pontos da carreira anterior. Quando chegar aqui na hora do cantinho, eu volto e mostro pra vocês. Pronto, olha, cheguei aqui no canto. Temos aqui, ó, 1, 2 pontinhos. Esse aqui é aquele menor.
que a gente fez na carreira anterior. Então, aqui você vai pegar normal, 5 furinhos, vai sair no furinho do próximo, né, pontinho. E aqui, nós vamos pegar e fazer na mesma direção desse daqui. Não, desculpa, gente. A gente vai pegar nesse furinho aqui de cima. Ó, tá vendo que tem um furinho aqui? E vamos sair com a agulha virada pra cá. Vamos pegar um furinho só. Ó. Novamente, a gente pega esse furinho e sai no próximo pontinho do lado de lá, né? Agora. Então, ele vai ficar assim, ó. Um L aqui. De ponta cabeça, tá? Bom, aqui você pega nesse furinho da mesma carreira aqui, tá vendo, ó? E vai contar 5 furinhos a partir desse daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você entra com a agulha aqui e sai aqui. Então, fica 2 pontinhos menores, que é esse penúltimo e esse último. E depois, aí a gente já continua fazendo os pontos normalmente. Tá? Só isso. Vamos fazer, então, agora, terminar esse lado aqui, esse canto menor. Certo? Vamos fazer. Agora, no meio de cada motivo desse, eu vou fazer uma flor. Tá? É opcional, mas eu vou fazer para mostrar para vocês. Eu acho que fica bonito. Bom, você pega... No meio, nós temos 2 carreiras, certo? Que a gente fez 2 pontos, um ao lado do outro. Então, a gente vai encontrar o meio desse motivo. Aqui, olha, nós temos 3 furinhos. Então, eu venho no furinho do meio e encontro aqui com a linha que eu peguei lá de cima. Temos 2 pontinhos aqui em cima e temos, então, 2 carreiras. E mais essa daqui. Eu vou começar... Ah, e um detalhe. Eu vou fazer cada um de uma cor. Então, um eu vou fazer nessa cor, daí no próximo motivo eu vou fazer essa cor. Vou variar a cor para não ficar tudo uma cor só. Então, nós temos aqui, né, o cruzamento das linhas. Eu não vou começar nesse daqui, eu vou começar nesse de cima. Agora, eu vou pegar já no próximo quadradinho e saio aqui na linha que eu fiz. No próximo, eu vou pular um quadradinho e vou aumentar, e aqui eu vou sair na linha novamente. Vou aumentando sempre um quadradinho, um furinho pro lado de cá.
Vou fazer assim por 6 pontinhos. Eu fiz 1, 2, 3. Vou fazer aqui o quarto. Quinto. E no sexto, eu vou colocar um a mais aqui, mas desse lado, no centro, eu saio um a menos. Que agora eu vou começar a diminuir deste lado, e aqui eu vou fazer reto. Então, eu coloco na mesma direção do furinho anterior, e aqui eu desço um, coloco um a menos. Vou fazer isso também deste lado até chegar no último furinho, ó. Pulei um, e agora eu pego, coloco a agulha pra baixo. E finalizei uma pétala. Vou caminhar com a minha linha por dentro da flor e sair lá no início, por dentro da pétala, né? Agora, vamos fazer o outro lado. Então, eu vou sair com a agulha nessa outra linha aqui. Fizemos duas linhas, né? Vindo de lá de cima, então, eu vou sair com ela aqui. E agora, eu faço a mesma coisa. Coloco no primeiro quadradinho. Saio no próximo aqui, na linha. Pulo um quadradinho, vou no próximo. Saio aqui ao lado. Pulo, aumento mais um, até chegar ali no 6, né? Nos 6 pontinhos. Aqui, ó, aumento mais um. E fiz 4 pontinhos. Vou pegar aqui mais um. Aumento um aqui. 5. Saio aqui novamente, na mesma direção. Aumento um aqui. E agora, eu começo a diminuir os pontinhos do centro. Então, eu não saio na linha, eu saio um depois. E vou diminuindo, pego aqui na mesma direção. Deste lado aqui, serão todos na mesma direção. Do centro é que vai diminuir. Perto do centro. E assim, a gente vai fazendo até chegar no último. Aqui eu estou fazendo sem mexer, sem virar o oitamine, mas virando fica melhor, né? Fica na mão da gente. Aqui. E o último. Então, a primeira parte da flor, a gente deixa assim.
Vou virar e passar a linha por baixo do motivo. No caso, essa daqui deu uma enroladinha, mas já desenrolei. Então, aqui, olha, eu passo pelo centro, novamente, pelo meio, e saio lá no centro do bordado da flor. Agora, eu vou fazer uma pétala aqui, desse lado aqui, desse lado. Então, eu vou sair neste furo aqui. Vou descer no próximo furinho e subo lá naquele que já tem a linha. Pulo um furo e aqui eu vou fazer reto a primeira parte. Nessa linha aqui, ó, vai ser reto essa primeira parte. Pulo 2 furinhos, subo lá. Pulo 3 furinhos. E pego a linha lá. Chegando aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou fazer o sexto, vou pegar reto aqui em cima, na mesma direção, e aqui embaixo eu vou começar a diminuir. Então, eu não pego aqui, eu pego no de cima. E lá em cima, eu pego na mesma direção. Eu sempre vou diminuir agora nessa parte aqui de baixo. Olha, diminui até chegar nesse daqui que a gente pega um ao lado do outro. Viro novamente. Vou colocar a linha por baixo. Esse daqui, se você quiser já arrematar, você pode também, assim, ele não fica atrapalhando aqui embaixo. Agora, vamos fazer a próxima pétala aqui embaixo, que é igual essas duas aqui. Então, aqui você vai sair no mesmo furinho. Vai pegar no próximo furinho e sair naquele lá. Pula um furinho, pega o próximo, sai lá em cima. Pula 2, 1, 2, no terceiro coloca e sai lá em cima. Sempre aumentando um furinho desse lado e lá em cima reto. Chegando aqui, aumenta um furinho e sai um a menos lá em cima. Então, a primeira parte sempre vai ter 6 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? É uma sequência com 6 pontinhos. Agora, aqui a gente vai diminuindo. Aonde você pegou reto, você pega enviesado, e aonde pegou enviesado, você pega reto. Olha como é simples. Põe pra baixo. E olha como vai ficando. Entenderam? Beleza? Vamos fazer, então, a volta toda.
sempre dessa maneira. Aqui tá enviesado, então, aqui vai continuar enviesado e aqui você vai fazer reto. Aí, vai ficar reto. Você vai fazer reto aqui, enviesado aqui, como aqui, tá? É simples. Olha como fica. Tudo bem? Vamos fazer, então, as flores em todos esses motivos. Na volta toda, tá? Eu tô aqui na parte menor, mas a gente vai fazer na volta toda. Só aqui que não. Nessa parte aqui, não. Que é a parte do canto. Demais, a gente vai fazer. Beleza? Vamos fazer, então. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês o acabamento que nós vamos fazer aqui embaixo. Então, eu estou aqui na parte menor do nosso bordado, aquela parte que tem só esses dois motivos, e daí já começa aqui essa escadaria. Nós vamos começar aqui. Então, você vai contar 1, 2, 3, 4. Nesse quarto aqui é que nós vamos começar, tá? 1, 2, 3, 4, você sai com a linha nesse furinho aonde a gente já bordou. 1, 2, 3, 4, sai com a agulha e linha nesse furinho. Deixa um pedacinho lá pro arremate. Aqui, com essa linha aqui, você vai fazer uma argolinha. Você vai colocar a agulha novamente no mesmo furinho, mas antes nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5 furinhos. Então, a gente vai sair com a agulha aqui, nesse quinto. Coloca a agulha no mesmo furinho e sai aqui no quinto, em cima da linha, da argolinha. Que a gente vai fazer uma laçada, ó. Tá? Novamente, faz uma argolinha, ó. Coloca a agulha do lado da onde a gente já bordou. E vamos sair do lado também. Ó, a gente bordou nesse furinho aqui. A gente vai sair agora do ladinho. Nós vamos fazer uma carreira de argolinhas, dessa maneira. Mais uma laçadinha. Ó. Faz novamente a laçada, coloca a agulha aqui do lado e sai lá embaixo. Sempre contando os 5 furinhos. Coloca a agulha e sai lá embaixo. Contando os 5 furinhos. Se você achar difícil de ver, né? Você pode pegar a caneta mágica e passar fazer a linha. Fica mais fácil. Em cima não é tão difícil de enxergar, é mais embaixo que é. Então, olha, nós vamos fazer laçadas. Aqui tá meio ruim de puxar, mas
de ponta a ponta, tá? Nesse meio desse bordado que a gente já fez, né? No meio desse triângulo. Então, você vai fazendo, vai ficar uma linha reta aqui. Não pega uma linha muito grande, tá? Porque como a gente passa bastante nos furinhos, né? Ela vai ficando feia, ela vai desenrolando. Então, é preferível pegar uma linha menor, fazer mais arremates, do que a linha ficar desfiando. Não puxa muito também, pro etamine não ficar todo envergado. O que você pode fazer nesse momento é colocar um bastidor. Fica bom. Ó, a linha vai enrolando. Ó, tá vendo? A gente vai costurando essa linha dessa maneira, pra depois a gente cortar o etamine excedente, né? Pra não desfiar. Então, olha, você vai fazendo esse... até chegar ali no outro ponto, né? A gente começou de um lado. Estamos atravessando aqui o triângulo. Chegando aqui, você faz esse último, coloca no mesmo furinho da carreira anterior. Coloca aqui também no furinho, olha, pode ver que sempre fica 3 furinhos na agulha, ó, tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3. É uma maneira da gente ver também se tá certo. Pronto. Agora, eu faço assim, eu coloco aqui no mesmo furinho, pra finalizar dar um nozinho, né? Finalizar essa carreira. Coloco aqui, dou um nozinho. Vou sair com minha agulha aqui. Vou pular esses 3 furinhos que ficaram. Vou sair com minha agulha aqui. E agora, nós vamos mudar o sentido do nosso bordado. Faz a argolinha, sempre vai ter argolinha, tá, pessoal? Deixa eu virar aqui o tecido. Nós vamos fazer agora aqui, ó, pra cá, tá? Então, olha. Tô com a linha ali naquele furinho, vou fazer a argolinha, vou colocar no mesmo furinho e saio com ela aqui, nesse último furinho que eu fiz dessa carreira comprida. Pulo 3 furinhos e coloco a minha agulha. Vou fazer meia dúzia agora, da mesma maneira. Coloco aqui e saio do ladinho aqui. Tá vendo? Do ladinho. Vamos fazer 6. Sempre pegando do lado
lá em cima e embaixo também, ó, do lado e do lado. Nós vamos fazer nessa direção aqui, ó, finalizar nessa direção desses 6 aqui. Sempre deixando 3 furinhos na agulha. E sempre dando a laçadinha pra dar o nó, né, na linha. Olha, já deu na mesma medida aqui. Agora, nós vamos fazer a curva. Para fazer a curva, nós vamos pular um furinho. Então, nós estamos com a linha aqui, vou pular um furinho e vou fazer no próximo. Mais uma vez, vou pular um furinho e vou fazer no próximo. Depois, eu vou virar, pode ver, olha, que dá na mesma direção dessa aqui. Vou virar, vou pular um furinho, preencher o próximo, pular um furinho, preencher o próximo. Esse próximo, ele vai dar bem aqui. Então, nós vamos fazer pulando um furinho, sempre com a argolinha. Pega aqui em cima, no mesmo furinho, embaixo pula um e pega aquele vermelho que a gente anotou. Novamente, em cima, pega no mesmo buraquinho, pula um furinho e pega naquele vermelho que a gente anotou. Olha. Mais uma vez, pula, pega aqui em cima, no mesmo furinho, pula um aqui nessa linha e pega naquele que a gente anotou. Mais uma vez, coloca no mesmo buraquinho desse canto direito e pula um furinho e pega ali. Agora, estamos já em linha reta. Agora, nós vamos preencher meia dúzia até chegar aqui. Então, você pega este furinho do lado e aquele lá de baixo, do lado também. Vamos caminhar agora como a gente tem caminhado. Já fizemos o canto, agora vamos caminhar em linha reta. Chegamos aqui no último. Vamos ter que mudar o sentido. Então, para mudar o sentido, finaliza aqui, coloca no mesmo furinho e finaliza. Ficando assim. Agora, a gente vai mudar o sentido. Então, vamos sair com a nossa agulha ali em cima. Deixando 3 furinhos, 1, 2, 3, de distância. Faz a argolinha, coloca aqui no mesmo buraquinho e sai aqui no mesmo também que a gente finalizou o último. Agora, nós vamos fazer nessa direção. Nesta direção. Meia dúzia. Sempre com argolinha. Ó, no próximo furinho, deixando 3 no meio, entre um e outro, né?
Mais uma vez. Você pode fazer aquela linha que eu fiz com a caneta, para facilitar. Temos 1, 2, 3, 4, 5. Falta um. Então, vamos fazer o último. E vamos fazer o canto novamente. Então, vamos marcar o canto. Acabamos de bordar esse furinho aqui. Vamos pular um e pegar o próximo. Pular um e pegar o próximo. E agora, a gente vai pra cá. Pula um, pega o próximo. Pula um, pega o próximo. Esse daqui sempre está nessa direção. Então, vamos lá. Coloca aqui em cima no mesmo furinho e pega aquele que a gente marcou, pulando um. Coloca no mesmo furinho, pega lá no canto. Novamente, no mesmo furinho aqui em cima e aqui embaixo, pula um. Novamente, no mesmo furinho e aqui embaixo, pula um. Fizemos o canto. Vamos para o próximo. Pega no próximo furinho e aqui embaixo também no próximo. Como a minha linha está acabando, eu vou finalizar. Vou colocar aqui no mesmo furinho, levo para baixo. Para finalizar o bordado. Aí, eu passo pelo meio aqui, pegando essas traminhas que estão embaixo, como no vagonete. Pego aqui, vou virar mais uma vez. Pego aqui também, para ficar bem preso. Passo por umas traminhas, tiro lá em cima e corto. Corto essa linha aqui. Nem aparece o nosso acabamento. Vou pôr mais uma linha na agulha. Olha, vamos pegar aqui um pedaço, não muito grande. É assim que a gente vai ter que ir fazendo, tá? Com toda a paciência do mundo. Sempre cortando um fio não muito grande. Agora, para reiniciar, eu saio nesse mesmo furinho que a gente finalizou. Faço a argolinha, vou aqui para o próximo furinho e aqui embaixo também para o próximo. E dou continuidade. Qual que é o meu limite, né? O meu limite é sempre o de cima, ó. Como que eu sei a hora de virar? Olhando sempre os pontinhos de cima. Fiz o último, agora vamos virar.
pra virar é aquela história. Pula um furinho, pega o próximo, pula um furinho, pega o próximo e vira. Pula um furinho, pega o próximo, pula um furinho, pega o próximo. Esse último vai estar na mesma direção do nosso bordadinho ali. Coloca sempre no mesmo furinho aqui em cima e lá embaixo pula um. Não puxa muito, pra não torcer o tecido. Novamente, coloca lá em cima, pula um furinho. E mais uma vez, coloca aqui e pula um furinho. Agora, nós vamos subir reto igual aqui. Então, no próximo furinho, você pega e aqui também, sempre deixando a linha por baixo, né? Pra dar o nozinho. Aqui você pode virar o tecido conforme seja melhor pra você. Finalizei aqui, cheguei no encosto aqui, né? A gente vai ter que mudar o sentido. Então, finaliza e já sai lá na pontinha do próximo que a gente já vai fazer, né? Faz a argolinha, entra com a agulha aqui, onde a gente saiu a linha, e pega aqui embaixo. Agora, a gente vai fazer reto, igual aqui. Meia dúzia. Sempre prestando atenção pra pegar a carreira certa. Pulando os 3 furinhos na agulha, né? Olha, aqui já é o último, tá vendo? Ó, chegou aqui na mesma direção. Pega ele, faz o último pontinho. E agora, a gente vai virar. Vai subir, virar aqui e subir. Então, pula um furinho, pega o próximo. Pula um furinho, pega o próximo. Sobe, pula um furinho, pega o próximo. Pula um, pega o próximo. Coloca aqui, sai lá naquele furinho. Coloca no mesmo aqui em cima, sai lá naquele furinho. Coloca no mesmo, sai no furinho. E mais uma vez, coloca no mesmo e sai no furinho. Agora, a gente vai fazer em carreira reta, né? Já fizemos o canto, vamos fazer em carreira reta. Até chegar a encostar aqui nesse da carreira anterior. De vez em quando, você tem que
desenrolar a linha, dar uma puxada para continuar. Pega esse último, finaliza, pega o próximo lá em cima. Faz a argolinha, coloca de novo lá em cima e sai nesse aqui embaixo. Faz meia dúzia retinho. Ó, até chegar aqui. Chegando aqui, na mesma direção do de cima, faz o canto e sobe, tá? Pula os furinhos, põe no mesmo, pula um furinho e pega o próximo. Aqui em cima, põe no mesmo, pula um furinho, pega o próximo, aí muda de direção. Põe aqui em cima, pula um furinho, pega aqui. Mesma coisa. Agora, vai subir reto até chegar aqui. Chegando aqui, faz o último, finaliza e sobe. Então, a nossa lateral, ela vai ficar assim, inteirinha, com esse L, tá? Vou virar aqui para vocês verem a outra lateral que eu já fiz, já tá pronta. Olha aqui, esse é o meio, então, a gente começa aqui, né? Mostrei para vocês. Daí, você desce, faz novamente. E aqui é a lateral, olha só como ela fica. Então, você vai sempre fazendo esse L. Até chegar lá no canto, ó. Chegando aqui no canto, você faz um C. Faz este, vira, faz este, vira e faz este. Aí, a gente muda o sentido do tecido. Aí, a gente vai fazer agora a lateral maior. Lateral maior é igualzinha a que eu mostrei pra vocês no início. Vai fazer aqui, tá o C, que eu acabei de mostrar. Faz aqui o L e faz todo aquele comprimento. Desce, faz aqui e em toda a extensão vai ser esse o motivo que você vai fazer na parte maior.
Tudo bem? Vamos fazer, então, a volta toda. Agora, antes da gente cortar o nosso tecido, a gente vai passar um pouquinho de cola. Eu misturei 1 colher de sopa de cola, cola branca mesmo, para 2 de água. E você vai passar essa cola em cima desse pontinho da borda, que é onde a gente vai passar a tesoura, né? Eu coloquei o meu bordado numa pia, que a cola ficou bem líquida. E tô passando com um pincel, com cuidado, por toda a extensão do motivo, tá? Eu vou passar, depois eu vou deixar secar. E aí, eu vou recortar. Você pode utilizar também a termolina leitosa. Você compra na casa de artesanato, tá? Olha como ficou a minha cola. Coloquei aqui 4, né, de cola, 4 de água e 2 de cola. Então, a receita é 1 de cola para 2 de água, tá? Ó, ficou líquida. Eu vou passar por todo o bordado nessa bordinha, que depois a gente vai cortar, né? Então, para ela ficar mais firme, pra gente conseguir bordar sem estragar o trabalho. E eu tô passando aqui na pia, que molha, né, o tecido, então... Eu vou fazer isso na volta toda, com paciência. Vou deixar secar, e daí eu volto para mostrar para vocês o corte, certo? Aqui também, ó, nessa parte toda recortada, né? Você vai passando um pouquinho dessa mistura. Na volta toda. Tá bom? É assim que eu faço. Agora, nós vamos recortar esse bordado. Eu acho melhor recortar pelo avesso, porque daí eu posso ter uma noção melhor do corte. Então, eu estou no avesso e nessa carreirinha aqui, ó, do lado, meus pontinhos, vamos lá. Meus pontinhos estão bordados aqui. Eu vou recortar nessa carreirinha aqui, ó, do lado, nesse furinho ao lado. Será que deu pra ver? Meus pontinhos estão nessa carreirinha e eu vou recortar no furinho aqui ao lado. Fica uma bordinha, olha, com cuidado, uma tesoura afiada.
você recorta, vai recortando sempre no furinho ao lado. Olha. Aqui. Por quê? Porque quando você vira, olha, ele fica certinho o recorte, tá vendo? Depois você pode acertar até com a tesoura aqui. Mas eu tô preferindo cortar pelo avesso. Então, olha como fica bem cortadinho. Aí também você não corre o risco de cortar a linha, né? Se você cortar a linha, estraga o bordado. Olha, repare que ele tá bem durinho, porque a gente passou aquela cola, né? E aquela medida deu certinho para esse bordado. Aquela medida de 2 colheres de sopa de cola para 4 de água. Não sobrou muita coisa, deu certinho. E o verso fica assim, tá? Vamos cortar a volta toda. Eu prefiro cortar pelo verso. Se você já utiliza esse tipo de bordado, já corta, faça do seu jeitinho, tá? Olha. Eu vou cortando aqui devagar, rente. E fazendo o caminho, né? A volta toda. Então, eu vou recortar e volto para mostrar para vocês como que ficou o bordado finalizado. Prontinho, pessoal. Olha que lindo que ficou esse caminho de mesa. Ficou muito lindo, né? Vou deixar umas fotos. E a medida e a cor da linha, eu vou deixar também na descrição do vídeo. Só vocês olharem, tá? Olha que lindo. A medida do tecido. Se vocês quiserem fazer maior, é só acrescentar esse motivo aqui. Você aumenta esse motivo lateral, se você quiser fazer mais comprido. Então, em vez de você fazer 7 ou 8, você vai fazendo até o tamanho que você quiser, tá? Vou deixar a medida que você tem que cortar o etamine e a medida que ficou no final, já recortado.